Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. A conversa de hoje é um pouco diferente daquelas que você já conhece do Fora da Curva. Hoje eu não recebo entrevistados, eu converso sozinha com você. Esse episódio é para você que, assim como eu, não está conseguindo acompanhar tantas lives que estão acontecendo ao mesmo tempo pelo Instagram, enfim, o YouTube, essas redes sociais, não está conseguindo se concentrar ou não fez nenhum curso online gratuito que as empresas disponibilizaram. E me tira uma dúvida, você está se sentindo mal por isso? A única coisa que eu tenho para dizer para você agora é que calma, não se sinta culpada ou culpado, porque o problema não é você, o problema não é seu, é a estrutura como a sociedade foi construída, está sendo construída e claro que visivelmente não está dando certo. E precisamos falar abertamente sobre isso. A gente nunca imaginava que chegaríamos até aqui desse jeito. Na verdade, imaginávamos sim, mas não queríamos vivenciar, não queríamos fazer parte de tanta tragédia como a gente está vivendo agora. Tivemos uma onda de crises de reputação, manifestações e protestos que tentaram nos avisar que não iria dar certo numa lógica que a sociedade estava caminhando, né? Esse momento foi muito da gente parar e entender que rumo a sociedade está, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade como um todo, tipo o mundo, né? O globo terrestre, como a sociedade estava caminhando. Não vou fazer aqui uma linha do tempo da história da humanidade, porque mesmo desenhando, eu sei que tem muita gente que não vai querer entender, não está disposta, inclusive, a dialogar sobre isso. Eu vou pegar os 2 últimos anos para tentar exemplificar para vocês. Podemos dizer que em 2018 foi o ano da queda da reputação e 2019 foi o ano das manifestações e protestos. De 2018 para cá, assistimos os escândalos de grandes empresas, por exemplo, a começar pelo Facebook, que expôs os riscos de violação de dados das pessoas, né? Passando pela empresa Uber, com denúncias contra o ex-presidente Travis de assédio sexual, roubo de informação e fraudes. E no Brasil, claro, a gente teve diversas empresas envolvidas na Operação Lava Jato e também os desastres ambientais, né? A gente teve dois trágicos casos, que foi Mariana e Brumadinho, e recentemente também tivemos a Amazônia, que tocaram fogo. E em 2019, quando eu falo das manifestações e protestos, foi o ano tomado por manifestações políticas, não só no Brasil, mas pelo mundo, porque presenciamos protesto contra e pró o presidente Evo Morales na Bolívia, as marchas contra o aumento de tarifas de transporte público no Chile, manifestações para exigir a renúncia do ditador Abdel no Egito e também outros protestos no Equador, na Espanha, no Haiti, em Hong Kong, e claro, o Brasil não ficou de fora disso. Ou seja, esses movimentos e tudo que estava acontecendo e ainda está, tentaram avisar para a gente, vai com calma. E a gente não quis ouvir ou fingiu que não estava ouvindo esses sinais e também evidências. E tem um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estou com um livro aqui na mão e vou ler essa parte agora. O livro diz assim: por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como os cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Claro que a gente sabe que mesmo com paraquedas coloridos ou não, tanto faz, tem grupos que não vão conseguir se salvar dessa. A gente sabe como as periferias do Brasil passam por dificuldades, já passavam independente da pandemia do coronavírus e agora acentuou tudo, as coisas estão piorando. Então tem grupos que não vão passar impunes, a gente sabe quais são esses grupos sociais e os grupos raciais, eu acredito que eu não preciso falar aqui,
que é a maioria periférica, a maioria de mulheres, a maioria de pessoas negras, e a gente já está vendo esse caos acontecer. E sobre paraquedas coloridos, é muito nesse lugar de o que é que a gente faz com a situação que a gente tem. A gente sabe que já estamos afundando, já estamos na merda, tivemos vários sinais dizendo isso. Então, o que a gente faz para não continuar a mesma lógica dessa sociedade? E sobre o questionamento que eu fiz no início do episódio, perguntando se você, assim como eu, não sabe acompanhar as lives, não está conseguindo acompanhar tantas lives, não está conseguindo se concentrar, a gente sabe que, de um lado, temos as pessoas frustradas, que não conseguem produzir nada nesse período de quarentena e isolamento social, e, de outro, temos pessoas dizendo aproveitem que estão em casa, estude, faça isso ou faça aquilo. E para responder isso, eu fiz a leitura de um livro chamado Sociedade do Cansaço, do coreano Byung-Chul Han, espero que eu esteja falando certo, mas é mais ou menos assim o nome dele, que talvez seja o melhor livro para entendermos por que isso tudo está acontecendo. O autor menciona duas sociedades, né? Uma sociedade que é a sociedade do controle ou da disciplina, como queira chamar, mas muito focado no século XVII, XVIII, XIX e XX, e a sociedade do cansaço ou do desempenho, que é a sociedade que estamos agora, a do século XXI. Ele pontua algumas características da sociedade do controle, a sociedade disciplinar, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma das coisas é entender que esse modelo de sociedade disciplinar foi marcada pelas guerras e pelas ditaduras. Inclusive, no Brasil, a ditadura começou no dia 1º de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985. É importante a gente lembrar, para não esquecer e não repetir. Mas, enfim, voltando aqui, pensando na sociedade do controle, a sociedade para vigiar e para punir, como diz o filósofo Foucault, essa sociedade foi marcada por construções de hospitais, escolas, asilos, presídios, quartéis e fábricas sem parar. E por termos essas construções e mecanismos físicos para punir e vigiar, tínhamos pessoas obedientes. Isso significa que as pessoas tinham uma autoridade externa que fazia com que elas obedecessem o que tinha que ser feito, uma autoridade externa que teria que obedecer, né? Mas tem um ponto interessante, uma outra perspectiva que o autor traz no livro, que mesmo sendo um ambiente controlado, pessoas obedientes, etc., essa sociedade do controle faz com que as pessoas tenham mais atenção, uma atenção profunda e demorada, sem as pessoas se preocuparem tanto com o que estamos vivendo agora, e muita gente na internet reclama que é o tédio, né? Então, essa preocupação com o tédio não era uma questão na sociedade disciplinar. As pessoas estavam mais atentas, as pessoas estavam mais aprofundadas, até porque o tédio nessa sociedade era uma forma de mergulhar mais em determinado assunto ou ação e potencializar também o lado criativo e o lado contemplativo. Não necessariamente só na sociedade do controle, mas eu acredito também que esse momento de tédio sirva também para potencializar esse lado criativo. Não o momento de tédio que a gente está passando agora, que é um momento desesperador. A gente não sabe o rumo das coisas, a gente não sabe o rumo da sociedade, da cultura, das pessoas, da economia. Então não é esse tipo de tédio contemplativo. E também o autor traz que a sociedade do controle é uma sociedade da negatividade. Isso quer dizer que as pessoas não reagem imediatamente a alguma demanda externa. Não é, faz isso aqui, eu faço. Não é sobre isso. As pessoas costumavam dizer não com mais facilidade para ter esse momento que eu falei, que é de tédio. Claro que é algo muito complexo, estou tentando resumir da forma que eu compreendi e tentando analisar também esse momento de mundo e de Brasil que a gente está passando, então aconselho que vocês leiam esse livro. Mas agora, pensando na sociedade do cansaço, é muito diferente da sociedade do controle. A gente não está construindo loucamente asilos, presídios, escolas e quartéis, mas estamos construindo loucamente academias, prédios de escritórios, instituições bancárias, shoppings, aeroportos, enfim, por aí vai. Isso tudo na lógica da pessoa se desempenhar, né? As pessoas precisam estar cada vez mais produtivas, bater metas, enfim. Se de um lado a gente tinha uma sociedade do controle que gera loucos e delinquentes, segundo o autor, a sociedade do cansaço produz depressivos e fracassados. E por que essa sociedade
atual, a sociedade do século XXI, a sociedade que a gente vive hoje, está produzindo depressivos e fracassados? É o excesso de positividade. Se de um lado a gente tinha, na sociedade do controle, excesso de negatividade, agora a gente tem excesso de positividade. Ou seja, é o excesso de podemos fazer tudo que vem nos levando até aqui, até essas doenças, diversas doenças psicológicas. Somos mais rápidos, claro, mas isso faz com que a gente fique numa corrida para mostrar resultados o tempo todo, bater metas, dizer para nós mesmos que o impossível é só uma questão de opinião, o impossível não existe, comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa, enfim. Por isso chegamos no esgotamento mental, esgotamento físico, espiritual e emocional. É isso que a gente está passando. É por isso também que a gente não consegue ter atenção de tantas iniciativas que estão acontecendo durante o isolamento social e a quarentena. Você é responsável pela sua vida, pela sua própria vida, como vai ganhar dinheiro, como vai ter sucesso. Essa responsabilidade sempre cai no colo do indivíduo. E agora que é o momento da coletividade, a gente não sabe como lidar com tudo isso. E por mais que a gente faça muita coisa, produza, pareça que está mudando alguma coisa, está movimentando alguma estrutura, chegamos em casa exaustos e com um certo vazio no peito, se sentindo inútil, independente se é um trabalho social, um trabalho de causa, ou se é um trabalho empresarial para obter lucro, tanto faz. As pessoas chegam em casa exaustas e com esse certo vazio no peito, se sentindo inútil porque não sabe se faz sentido essa lógica da sociedade. E não é culpa sua. É essa estrutura da sociedade do século XXI que está caindo por terra com essa pandemia do coronavírus. E a gente não está falando sobre isso. Não conseguimos ficar bem com o tédio e com o isolamento porque nos sentimos obrigados a sermos produtivos 24 horas. Precisamos mostrar nas redes sociais que estamos fazendo alguma coisa também. E mesmo nessa tentativa, não conseguimos. E nos sentimos fracos, fracassados, nessa sensação que falhamos. E voltando para o livro, o autor fala que essa loucura de sermos multitarefa está diretamente ligada ao estado selvagem dos animais. Olha que loucura. Isso quer dizer que, por exemplo, um animal em seu ambiente precisa comer e ao mesmo tempo vigiar os seus filhotes e ao mesmo tempo ver se vem algum outro animal atrás dele e ao mesmo tempo ver como fugir se algum outro animal estiver indo em direção a ele. É uma loucura e de certa forma a gente está vivendo nesse lugar de multitarefa e nesse estado selvagem dos animais. E eu costumo dizer que não faço coisas simultâneas e sim coisas em sequências. Por mais que eu tenha o Desabafo Social, a Sharp e a Agência Responsa hoje, eu não fico na operação do dia a dia de todas as empresas. Mas eu tenho meu planejamento enquanto sequência e não algo que tenho que fazer ao mesmo tempo, senão eu não vou aguentar, vou surtar, vou chegar nesse esgotamento físico, psíquico, enfim, e emocional que eu falei anteriormente. Então vamos com calma, vamos respirar. É importante termos opções, claro, durante o isolamento social e a quarentena, para nos entretermos ou ter algum outro tipo de conhecimento, mas não precisamos nos sentir culpados, porque a gente não está conseguindo focar ou fazer isso ou aquilo. O autor também do livro, o Han, cita uma passagem do filósofo Nietzsche, que é: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Parece que é uma citação feita em 2020, agora, né? Ontem, por exemplo, hoje, sei lá. Mas é de 1967 e sim, tinha razão. Então, minha gente, tudo bem não conseguir, beleza? Não se sinta mal por não acompanhar a velocidade e a quantidade de informações que estão sendo produzidas e, claro, que aumentaram nessa quarentena. Não é à toa também que, além, claro, de termos pessoas preocupadas em fazer doação de cesta básica, temos pessoas preocupadas com a saúde mental, que também é importante, que também é tão importante quanto a alimentação. Sabemos que as mortes previstas para os próximos dias e meses no Brasil e no mundo não são apenas em relação ao coronavírus, mas também relacionadas à fome, relacionadas à saúde mental e à violência doméstica. Todas as iniciativas nesse sentido são válidas. Então, se alguém está focado em cuidar da saúde mental, fortaleça essa iniciativa. Se tem alguém focado em resolver problemas relacionados à violência doméstica, por exemplo, fortaleça essa iniciativa.
Todas as iniciativas são válidas neste momento. Eu vou trazer um exemplo do Desabafo Social, que é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, comunicação e educação, que eu criei em 2016, mas claro, tivemos várias mudanças ao longo desses 9 anos de existência do Desabafo. O Desabafo Social decidiu continuar fazendo o que sempre fez, que é deixar o poder de decisão nas mãos das maiorias silenciadas, que são as periferias, os pretos, as mulheres, os LGBTQI+, os PCDs, enfim, a maioria das pessoas que não necessariamente têm suas vozes potencializadas sem auxílio de outras pessoas ou outras ferramentas. O que eu quero dizer com isso é que ao invés de decidirmos se as pessoas querem cesta básica, itens de higiene pessoal ou atendimento psicológico, estamos apoiando financeiramente as pessoas para que elas decidam o que vão fazer com dinheiro ou não. A gente está fazendo isso desde o dia 17 de março, né? Já tivemos apoio de alguns parceiros, como Colaboraê, Instituto Galo da Manhã, Projeto Now, Papo de Futuro, e assim a gente consegue remunerar as pessoas. E se você quiser saber mais, acesse o desabafosocial.com.br. Mas sabemos as complexidades das periferias brasileiras. Além das pessoas precisarem de cesta básica, itens de higiene, etc., tem pessoas que preferem comprar remédio, pagar dívidas que tem com o vizinho, comprar o cigarro. E sobre comprar cigarro, não é julgamento. A gente sabe que é um vício, ok? Faz mal para a saúde, para o pulmão, ok? Mas se a pessoa tem um costume de fumar sempre, e neste momento de desespero, é o cigarro que vai mantê-la em equilíbrio para não pensar besteiras, não pensar coisas negativas, tudo bem. Pega o dinheiro, os seus R$ 10, enfim, e compra o cigarro. A gente quer salvar pessoas. Neste momento é sobre salvar vidas. E o Desabafo Social resolveu salvar vidas colocando dinheiro na mão das pessoas, garantindo a possibilidade de decisão. Porque nem neste momento as pessoas garantem esse espaço para as periferias, para as mulheres, para pessoas pretas, para os movimentos sociais, enfim, decidirem o que vão fazer com esse dinheiro e qual caminho vai tomar. E além disso, espero que daqui para frente a sociedade entenda que as tendências são criadas nas periferias. Estou falando de solidariedade, cooperação, economia circular, ecossistema de inovação, trabalho em rede, engajamento, foco em solução e tudo isso. Os maiores eventos de inovação do mundo, como por exemplo o SXSW, que acontece em Austin, no Texas, que foi cancelado por conta do coronavírus, vem dizendo há algum tempo que esses termos que eu citei, solidariedade, cooperação, que na verdade são costumes e exercícios diários que as periferias sempre fizeram e fazem, disseram que são tendências. Agora, com tudo que estamos passando neste momento, há quem acredite que solidariedade, economia circular, inovação, etc., são tendências do futuro, e isso que irá salvar a sociedade. E é para esse caminho que a sociedade precisa ir. A diferença é que solidariedade na quebrada é uma solidariedade espontânea, mas a de outros territórios é uma solidariedade compulsória, ou pela piedade, ou pela tragédia. A história da humanidade já mostrou que nunca deu certo tendo o mesmo grupo racial, social e de gênero decidindo o rumo do país, dos estados, das cidades, dos bairros, das empresas, o rumo de tudo. Está na hora da gente assumir um papel e assumir que erramos e, como diz Érica Malunguinho, precisamos de alternância de poder. Como eu disse, tivemos sinais e evidências que em algum momento chegaremos no estado que estamos agora. As favelas falaram, os movimentos sociais falaram, a queda de reputação, as manifestações, os protestos e todas as maiorias silenciadas falaram. As tendências são criadas nas favelas e as soluções também. Espero que daqui para frente a gente entenda essa possibilidade e inverta essa lógica de quem tá no poder, de quem tem dinheiro ou não, enfim. Daqui para frente a gente precisa entender que se você está exausto, eu estou exausto, enfim, e não consegue se concentrar, não é culpa sua, não é nossa culpa. Vamos respirar e saber que você também não está só, eu não estou sozinha, eu tenho minha rede de apoio, encontre a sua rede de apoio também. E para quem está ouvindo e quer apoiar iniciativas neste momento de pandemia, temos Coalizão é de Todos, com iniciativas de Salvador, São Paulo e Belo Horizonte, que busca criar um fundo destinado aos microempreendedores. Temos também Afrotrampos, de São Paulo, que está entregando marmitas para pessoas em situação de rua,
Temos Redes Vivas, que é uma plataforma de atendimento psicológico com profissionais negros e LGBTQI+. Temos o Ajude Covid Piauí, de Teresina, Piauí, que faz confecção de equipamentos de proteção individual para os centros de saúde do Piauí. E temos também o projeto Anjos do Sertão de Petrolina, Pernambuco, que recebe e distribui sabão e cestas básicas para pessoas em situação de risco, situação de rua e vulnerabilidade social. Enfim, gente, estamos todos exaustos. Espero que você entenda que não é culpa sua, porque não está conseguindo acompanhar tantas lives. Estamos vivendo a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho, a sociedade que diz que a gente precisa produzir o tempo todo, essa lógica de produção, faz mais, estuda mais, aprende mais. Calma, respira, mas vamos fazer o que está dentro do nosso limite, dentro da nossa possibilidade, e tudo bem. Não se sinta mal por isso, você não está sozinho e vamos juntas. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.